Meu nome é Tânia e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre o temperamento. Já ouviram falar sobre temperamento? Então, saber um pouco sobre o temperamento é libertador. Eu sempre escutei muito as pessoas me chamando de grossa durante muito tempo. Ainda escuto às vezes. Os meus pais, né? Quando às vezes eu saía para atender algum cliente da consultoria, ia pro meu trabalho, sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, né? De lidar com pessoas. E aí quando ia sair para trabalhar, para realizar as minhas atividades, quando ia fazer uma entrevista de emprego, quando ia tentar conseguir um novo cliente e todas essas coisas, meu pai ou minha mãe sempre me falavam assim: seja educada. Seja educada. E eu falei: caramba, o que é ser educada? Mas eu não sou educada, eu fui tão bem criada, tão bem educada. Né? E aí eu ficava assim: gente, mas como assim? Será se eu não sou educada? E eu sempre ficava me questionando em relação a isso. Alguns amigos também, sabe, me falavam assim: nossa, você é muito grossa. Nossa, só dá patada na gente. Mas eu conversava com as pessoas normal. Na minha cabeça era normal. E então, eu fui fazer o retiro dos temperamentos, de tanto escutar as pessoas falar sobre os temperamentos, e eu não conhecia o meu temperamento. Fui fazer esse retiro sobre os temperamentos na comunidade Santíssima Trindade. Salvo engano, esse retiro ele acontece mais no final do ano. E aí, fui fazer esse retiro, e no primeiro dia do retiro, né, eles começam falando um pouco e citam os 4 temperamentos. E aí eu fui lá e no segundo dia, se não me engano, tem o teste dos temperamentos. E aí eu fiz o teste e eu fiquei empatada entre colérica e sanguínea. Para quem não sabe, são 4 os tipos de temperamentos. É colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Melancólico eu tinha certeza que eu não era, né? Porque eu adoro estar no meio das pessoas. Adoro comunicar com as pessoas. Então eu tinha certeza que melancólica eu não era. Fleumático eu também imaginava que não era, porque o fleumático é mais parado, né? Demora mais ter respostas e tal, e eu sou extremamente imediatista. Eu quero tudo a tempo e a hora. Então, eu tava ali, né? Meio que perdida. Mas quando fiz, deu empate, colérica e sanguíneo. Eu falei: sou sanguínea? Claro que eu sou sanguínea, né? Porque o sanguíneo tem pontos ruins, como todos os temperamentos, mas tem pontos muito bons. E o colérico tem muitos pontos ruins, mas também tem muitos pontos maravilhosos. E aí eu falei: não, sou sanguínea, certeza, sou sanguínea, claro. Só que deu empate e eu comecei a ler e estudar muito sobre os temperamentos. E quando eu fui estudando sobre os temperamentos, aquela minha identificação com o sanguíneo começou a cair por terra. Porque eu comecei a perceber que muitas coisas que os sanguíneos têm, né, de características, eu não me enquadrava. E eu fui me enquadrando cada vez mais no temperamento colérico. E aquilo me deixava um pouco assim, chateada, né? No primeiro retiro que eu fiz, alguns amigos lá, até do grupo de oração mesmo, que estavam no retiro, falavam assim: você é colérica. Eu falava: você não sou colérica. Eu não quero ser colérica. E é bem coisa de colérico isso. Eu não sou porque eu não quero ser. Eu não vou porque eu não quero ir. E eu não vou fazer e ponto final. Né? E aí eu falava assim: não sou colérica. Esse povo acha que sabe quem sou eu. As pessoas acham isso. Eu fiquei extremamente estressada, inclusive. Porque eu falava assim: nossa, as pessoas acham que sabem quem eu sou. As pessoas não sabem quem eu sou. Mas na verdade era eu que não me conhecia. E as pessoas que já tinham feito o retiro já tinham identificado o meu temperamento. Mas eu ainda não tinha identificado. E aí passou-se um ano, teve um novo retiro sobre os temperamentos. E lá fui eu. Porque eu queria entender aquilo melhor. Cheguei no retiro. E aí perguntaram assim: quem aqui já conhece o seu temperamento? Eu falei: eu não vou levantar a mão não. Não vou levantar a mão porque eu tô na dúvida, né? Com aquela esperança de ser sanguínea ainda. E aí eu falava assim: não vou levantar a mão. Eu tô muito na dúvida. Acho que não sou colérica. Acho que sou sanguínea. Não vou levantar a mão.
Fui escutando um pouco mais, e aí no segundo dia, quando teve o teste, aí eu cheguei na Mônica e falei assim, Mônica é a organizadora lá, né, do retiro, lá na comunidade Santíssima Trindade. Eu falei assim, Mônica, eu quero fazer o teste novamente, porque eu tô em dúvida demais. Ela, você tá em dúvida em qual temperamento? Eu falei, tô em dúvida entre sanguíneo e colérico. Aí ela, provavelmente você é colérica. Mas se você quer fazer o temperamento, então, você quer fazer o teste novamente, então vamos fazer. E aí no momento lá que foi fazer o teste com as pessoas, ela me chamou e eu fui fazer também esse teste, né? O teste é numa folha, tem algumas alternativas que ela vai falando rapidamente e você vai marcando lá numa folha e tal. Não vou dar muitos detalhes em relação a isso, façam o retiro. Mas uma coisa muito importante é você não pensar muito na hora de responder, porque se você pensa muito, você vai entender as respostas que são mais benéficas para você, né? Então você vai burlar lá o resultado do seu teste. E ela foi fazendo o teste e eu fui respondendo, porque eu já tinha entendido que deveria ser assim. E aí fui respondendo e constatei. Sou colérica. E agora? Eu não queria ser colérica. Porque de tantas pessoas me chamarem de grossa, eu meio que já estava traumatizada com esse negócio. Então eu queria ser doce. Eu queria ser um pouco mais leve, um pouco mais suave nas falas, nas atitudes e etc. Mas eu falei, olha, Senhor, eis-me aqui, né? Esse foi o temperamento que o Senhor escolheu para mim. Se o Senhor escolheu esse temperamento para mim, ele vai fazer muito sentido na minha vida. E agora é comigo. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender o meu temperamento e eu preciso trabalhar o meu temperamento. Não com essa maturidade toda que eu tô falando pra vocês aqui, não, né? No momento não foi assim tão bonitinho, né? Claro que eu virei pra Jesus e falei assim, pô, eu não queria ser colérica, né? E agora? Mas aí eu chamei Jesus pra uma conversa muito honesta e fui falando pra ele todas as coisas que me incomodavam no temperamento, todas aquelas coisas que eu gostaria de trabalhar, de ser melhor. Então eu comecei a entregar isso para Jesus em oração. Sempre eu entregava para Jesus em oração. E o meu processo de cura, ele foi ficando cada vez mais consistente. Eu fui enxergando pontos que antes eu não enxergava. Fui trabalhando isso. Fui trabalhando os pontos que me faziam muito mal, que faziam mal às outras pessoas. Não vou mentir para vocês e dizer que, nossa, agora eu sou doce, não. Pela minha voz já dá pra perceber que não sou tão doce assim. Mas confesso que melhorou muito a minha relação com as pessoas. E eu já tive muito problema com isso, com amizades, e com relacionamentos mesmo, com namorados e tal, porque eu agia de uma forma que pra mim estava tudo certo. A maneira como eu respondia, como eu falava pras pessoas, e quando no fim não tava nada certo, né? Então, pra mim foi assim, um pouco difícil, né? O processo de cura, ele é diário. Você vai identificando e vai trabalhando e vai colocando em oração, né? E se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa se conhecer. Porque quando você conhece as suas limitações, você pode trabalhá-las. Mas se você não conhece, não tem como, né? Eu costumo dizer uma frase assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, se conhecer às vezes dói. Saber o que você é, dói. Mas cura. Tudo que arde cura, né? Então, dói, mas cura. E quando cura, é libertador. É de fato libertador. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor por me conhecer mais, por saber o que Deus quer de mim, por entender um pouco o meu lugar no mundo. É claro que eu tenho muita coisa para melhorar, mas a dica que eu quero dar para vocês hoje é essa. Se você quer ser uma pessoa melhor, se dê a oportunidade de conhecer quem é você.